o maior plantador de igrejas do primeiro século, abandona completamente a postura pastoral tradicional e decide defender a autoridade espiritual dele de uma forma que, à primeira vista, parece um suicídio ministerial. Parece insanidade pura. Sim, porque ele não apresenta, sei lá, uma lista de milagres estrondosos, ele não exibe uma oratória impecável. Em vez disso, no capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo traz um currículo recheado de naufrágios, surras com varas, fugas humilhantes e incestos e, acima de tudo, uma ansiedade esmagadora. Uhum. E ele assume a voz de um louco aí. Literalmente, a fala do louco. E o que choca quem lê o texto grego com atenção é que ele não está apenas desabafando no momento de fraqueza, sabe? Ele está usando um sarcasmo militar bem afiado. Nossa, muito afiado. Ele chama os oponentes de ministros de Satanás e admite abertamente que está falando tipo como um tolo, justamente para combater a igreja que ele mesmo fundou. É um choque. E para desvendar essa fala do louco, nós trouxemos para este nosso mergulho no texto 3 dos maiores pesos pesados em comentários bíblicos. Garland, Harris e Seyfried. Exatamente. David Garland, Maury Harris e Mark Seyfried. O nosso objetivo na análise de hoje é cruzar a exegese desses autores para entender a mecânica desse texto e descobrir como a teologia da cruz de Paulo implodiu e, vamos ser honestos, ainda implode as expectativas humanas de liderança e poder. E para quem acompanha nossa análise semanal, é fundamental entender que o que temos em mãos não é um tratado teológico abstrato. Longe disso. É uma carta de sobrevivência. Uma carta de resgate, né? Total. Paulo está numa luta desesperada pela alma de uma comunidade que está sendo seduzida. E para situar a nossa audiência no terreno do texto, a gente precisa olhar rápido para a arquitetura de 2 Coríntios. Porque do capítulo 1 ao 9, o tom é bem conciliador. Paulo fala sobre o conforto de Deus na aflição, ele exalta a nova aliança, organiza aquela coleta para os cristãos pobres na Judéia, e então, do nada, cruzamos a fronteira para o capítulo 10 e o clima muda com uma violência assustadora. É uma quebra brutal. Sim, até o capítulo 13, o texto vira um campo de batalha. É uma mudança tão drástica que alimentou por anos aquela famosa teoria da partição, com os estudiosos sugerindo que esses capítulos finais seriam, na verdade, uma carta diferente que foi anexada depois. Essa teoria foi popular por muito tempo mesmo, mas é aqui que a análise de David Garland se torna vital para a gente. Garland defende ferozmente a unidade da carta, e ele argumenta que essa guinada abrupta não é um erro de edição, sabe? É uma estratégia retórica clássica do mundo greco-romano. A chamada peroração. Exato, a peroração. Na oratória antiga, você deixa o apelo emocional mais intenso e o confronto mais direto para o clímax do discurso. E o contexto histórico de Corinto exige essa intensidade, porque a igreja havia sofrido uma invasão hostil. Uma invasão de intrusos judeus helenistas. E o que eu acho fascinante, como mulher que observa essa dinâmica de poder, é entender o mecanismo do sucesso deles. A cultura de Corinto, sendo uma colônia romana toda orgulhosa, respirava a busca por patronos, status e pela retórica dos sofistas. Era uma cultura de puro networking e aparência. Exatamente. E aí um mestre que não cobrava pelos seus ensinos, como Paulo, ironicamente era visto como alguém sem valor. A lógica deles era bem mercantil. Se o ensino é de graça, a qualidade deve ser péssima. É o mercado religioso operando. E aí chegam esses intrusos, exigindo cartas de recomendação pomposas, cobrando fortunas e exibindo um carisma magnético no púlpito. E a igreja imediatamente se curva a isso. Eles olham para Paulo, um homem com as mãos calejadas de fabricar tendas, e concluem que ele é um fracasso estético. Pois é. Dizem que as cartas dele são duras, mas a presença física dele é fraca e a pregação é desprezível. E antes de entrarmos nos versículos onde Paulo destrói essa narrativa toda, a gente precisa calibrar as nossas lentes. É crucial entender como os nossos 3 comentaristas operam, porque a metodologia deles define as conclusões que a gente vai ouvir hoje. Com certeza. Maury Harris, comentando pelo Novo Testamento grego, o NITTC, é o nosso detetive da sintaxe.
Ele não avança um versículo sem virar a gramática grega do avesso. É uma exegese técnica e bem severa. Isso mesmo. Já o David Garland, no volume dele da série NAC, ele lê as entrelinhas emocionais e psicológicas do texto. Garland analisa a dinâmica pastoral de Paulo quase como um estrategista, observando uma tática de choque retórico desenhada para gerar vergonha curativa na audiência. E, por fim, temos o Mark Seifried, na série PNTC. Seifried aborda o texto através de um prisma puramente teológico e paradoxal. Ele enxerga tudo pelas lentes da teologia da cruz colidindo com a sabedoria humana. Ele é o autor que vai nos lembrar o tempo todo que o problema em Corinto não era meramente administrativo, era uma falha hermenêutica absurda. Eles simplesmente não sabiam ler o agir de Deus através do sofrimento. Maravilha! Com essas lentes ajustadas, vamos direto para o campo de batalha nos versículos 2 e 3 do capítulo 11. O texto diz: "Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois os prometi a um único marido, Cristo, para apresentá-los a ele como virgem pura." E aí vem o medo dele. Sim, ele continua: "O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." Olha, aqui que a exegese do Harris brilha de uma forma assustadora. Ele mapeia os ecos do Antigo Testamento e mostra como Paulo está conectando a crise em Corinto com a queda lá em Gênesis 3. E não é uma comparação genérica, não. É bem específica, né? É um trabalho cirúrgico. Harris foca em dois termos gregos fundamentais aqui. O noemata, que se traduz como mentes ou processos de pensamento, e a panúrgia, que é a astúcia, aquele engano calculista. E Harris argumenta que Paulo traça 3 paralelos perturbadores. Quais são? Primeiro, o alvo não é o corpo, é a mente. A serpente em Gênesis não convidou Eva para uma corrupção moral explícita ou sexual. Ela distorceu o entendimento teológico de Eva sobre quem Deus era. O alvo principal da heresia sempre é o intelecto. Nossa, isso muda tudo. Não estamos lidando apenas com falhas morais na congregação, mas com a corrupção do próprio maquinário de pensamento teológico deles. Sim. E o segundo paralelo. O agente por trás desses professores eloquentes não é apenas ambição humana. É o próprio Satanás operando nas sombras. E o terceiro paralelo é o método, a panorgia. A astúcia usa palavras suaves, persuasão refinada, exatamente como a retórica dos invasores estavam fazendo. Sabe a imagem que essa combinação de zelo e medo me evoca? Fiquei pensando nisso. Paulo age aqui com a intensidade do pai de uma noiva no Antigo Oriente Médio. O casamento foi arranjado, o noivo é perfeito, o próprio Cristo, mas na véspera da consumação, o pai olha pela janela e vê a filha encantada, abrindo a porta para um estranho letal que está sussurrando elogios nos ouvidos dela. Essa analogia é excelente, porque capta perfeitamente a tensão cultural da época. No judaísmo do primeiro século, o período de noivado era legalmente vinculante. A infidelidade de uma noiva prometida era julgada com o peso de um adultério consumado. Era algo gravíssimo. Sim. Então o ciúme de Paulo não é insegurança de um líder perdendo influência, sabe? É o que ele chama de ciúme divino. Ele está apavorado pela pureza escatológica da congregação. Mas vem cá. Se Paulo é esse pai em pânico, tentando proteger a noiva, a pergunta óbvia é: quem exatamente é esse estranho sedutor? E isso nos lança direto no buraco negro hermenêutico deste capítulo, que é a identidade dos chamados superapóstolos, nos versículos 4, 5 e 13. O termo hyperbelian apostoloi. Exato. E aqui, os nossos 3 estudiosos entram numa colisão frontal. Uma colisão severa mesmo. Murray Harris levanta uma tese muito robusta para separar os grupos. Ele defende que quando Paulo menciona os superapóstolos no versículo 5, dizendo que não é em nada inferior a eles, ele está falando de Pedro, Tiago e João, os pilares de Jerusalém. A velha guarda do cristianismo. Mas como ele justifica isso no contexto de uma invasão de hereges? Bom, vamos dar o devido crédito à lógica do Harris.
O argumento dele baseia-se na reverência apostólica de Paulo. Logo à frente, no versículo 13, Paulo rasga o verbo e chama os intrusos que estão fisicamente em Corinto de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, literais ministros de Satanás. Sim, ele não poupa palavras. Então, para Harris, é teologicamente inconcebível que o apóstolo Paulo dissesse algo tão polido e contido quanto, tipo, eu acho que não sou inferior a eles, ao se referir a demônios disfarçados. Entendi a lógica. A dedução do Harris é que os superapóstolos são os líderes legítimos em Jerusalém, cujos nomes e autoridade os invasores estariam usando indevidamente para se validá-la em Corinto. Olha, eu entendo o rigor de Harris ao tentar proteger o bom senso teológico de Paulo. Mas vamos ser honestos, estruturalmente isso me soa muito problemático. Por quê? Se a igreja está em chamas, se os coríntios estão abraçando outro Jesus e outro evangelho, por que Paulo interromperia a denúncia para jogar um joguinho de comparação de currículos com Pedro e João justo nesse momento crítico? Isso não fragmentaria ainda mais a narrativa? E é por isso que eu tendo a concordar mais com o Garland e os Seyfards nessa, porque eles rejeitam essa divisão. Eles rejeitam isso categoricamente. Para Garland e Seyfried, tentar proteger o tom de Paulo aí é um erro de leitura do sarcasmo dele. Eles argumentam que a expressão hyperlainesia, aqueles que são apóstolos, além da conta, é um neologismo puramente irônico. Ele inventou a palavra. Exato. Paulo inventou a palavra ali mesmo para zombar da arrogância dos invasores. Para eles, os superapóstolos são os falsos apóstolos. Não tem a sombra de Jerusalém nessa equação. Isso faz muito sentido. Em vez de um tom brando, é uma caricatura ácida. É como se Paulo estivesse usando o impulso do adversário contra ele mesmo, sabe? Tipo no judô. Em vez de argumentar de fora, ele entra na métrica de arrogância deles como um sabotador. Perfeito. Ele basicamente diz, vocês querem métricas de glória humana? Vocês querem um tolo que se gaba de credenciais? Então observem um mestre da tolice. Ele se infiltra no sistema de valores de Corinto para explodir esse sistema de dentro para fora. E isso nos leva diretamente ao clímax cetórico do capítulo, que é o famoso discurso do louco, ou o currículo da fraqueza, a partir do versículo 23. Os superapostolos ostentam eloquência, poder, êxtases espirituais. E como Paulo responde? Com uma lista de tragédias. Ele lista naufrágios, 39 açoites recebidos dos judeus em 5 ocasiões diferentes, 13 espancamentos com varas romanas, um apedrejamento e noites inteiras passadas no mar aberto. As famosas peristacéis. Eu lembro de ler nos historiadores clássicos que essas listas de sofrimento eram uma ferramenta comum entre filósofos estoicos e cínicos da época. Eles usavam essas crônicas de dor extrema para exibir um distanciamento quase arrogante frente à mortalidade. É como se o sábio estoico dissesse: olha, o destino me golpeia, mas a minha mente domina a matéria e eu permaneço inabalável. A grande questão é, Paulo está imitando Sêneca, o Epiteto, aqui? Ele está usando a mesma técnica para provar que é um super-homem cristão? É exatamente o oposto, e é aqui que a genialidade da inspiração bíblica brilha. Paulo sequestra a forma literária estoica, mas destrói completamente o conteúdo dela. O objetivo do filósofo estoico ao listar as peristasies é demonstrar autossuficiência e apatia estoica. Tipo, vejam como eu sou indestrutível. Mas a lógica de Paulo, por outro lado, é de absoluta insuficiência. Vejam como eu não tenho poder nenhum para me salvar. A sobrevivência de Paulo através de todas essas atrocidades não é um testemunho da sua força de vontade, mas a prova incontestável de que apenas a ressurreição de Cristo operando na carne mortal dele poderia sustentá-lo. A exaltação é aniquilada aí. Ele se gaba das coisas que mostram a fraqueza dele. E tem um detalhe no final dessa lista, nos versículos 28 e 29, que eleva o texto a um nível pastoral devastador. O Seyfards destaca muito isso. Sim, aquele anticlímax. Isso. Paulo passa pelos açoites, relata os naufrágios, o risco de ser assassinado por salteadores, e então ele diz, como se a gente estivesse lendo um anticlímax mesmo. Além de tudo isso, há a pressão diária sobre mim, a minha ansiedade por todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem tropeça, que eu não queime de indignação. É o verdadeiro peso do apostolado. Ansiedade pastoral. Pensa no que isso significa.
A profunda empatia e o amor visceral que Paulo tem por congregações repletas de falhas, como a própria Corinto, o esgotam e o consomem internamente muito mais do que a dor lancinante da chibata romana. A vulnerabilidade emocional dele, por causa do amor ao rebanho, é a sua maior credencial. O superapóstolo é invulnerável. O verdadeiro apóstolo sangra por quem ele ama. Comentaristas trouxeram frente a frente para resolver o enigma deste capítulo. Vemos que Garland e Seyfried nos oferecem soluções complementares, mas de naturezas bem diferentes. Como assim? Para Garland, a mecânica da fala do louco é eminentemente uma tática pastoral de choque. É como um desfibrilador espiritual. Garland lê as ironias pesadas, como aquela frase, perdoem-me a injustiça de não ter cobrado de vocês, como uma ferramenta calculada para gerar uma vergonha que leva ao arrependimento. Exato. Já o Mark Seyfried afunda as raízes numa questão estritamente hermenêutica. Para Seyfried, Paulo não está apenas sendo sarcástico. Ele está desenhando um tratado teológico prático. Seyfried crava essa leitura com uma precisão incrível. Paulo não é o tolo dos coríntios, ele é o tolo de Cristo. Uau! A sabedoria de Corinto exigia provas inegáveis de poder e prosperidade para validar o ministério, e a teologia de Paulo insiste que a cruz de Cristo, refletida no sofrimento abnegado do líder, é a única métrica válida de aprovação divina. Bom, se fôssemos sintetizar essa vastidão exegética, a astúcia mental descrita pelo Harris, o choque pastoral do Garland e o paradoxo da cruz do Seyfried, em uma única ideia central que defina este trecho das Escrituras, acho que a gente chegaria a um veredito muito claro. Sim, e o veredito teológico inegável aqui é: a verdadeira autoridade espiritual não é validada por plataformas de sucesso e carisma magnético, mas por uma vida cruciforme que carrega visivelmente as marcas do sacrifício por amor à igreja. Eu vou repetir para que esse conceito fixe como um prego em madeira na mente de quem nos ouve. A verdadeira autoridade espiritual não é validada por plataformas de sucesso e carisma magnético, mas por uma vida cruciforme que carrega visivelmente as marcas do sacrifício por amor à igreja. Isso desmantela completamente a forma como as lideranças são avaliadas, né? E isso nos força a construir uma ponte muito concreta e, confesso, desconfortável para a nossa realidade. Vamos transpor a eclesiologia do primeiro século para o chão da igreja brasileira contemporânea. Imagina a cena. Uma grande mega-igreja atual está com um púlpito vago, procurando um pastor-presidente. O comitê de busca está lá, recebendo currículos. E o currículo de Saulo de Tarso chega na mesa. Exatamente. O que eles leriam? Uma lista de prisões recentes, uma admissão aberta de falta de eloquência, relatos de que ele precisou costurar tendas secularmente para não afundar o orçamento da congregação, e principalmente um longo histórico de apanhar fisicamente da oposição em vez de, sei lá, vencer debates lacradores na internet com superioridade intelectual. A pergunta dura é: esse homem com essa estética de fraqueza passaria da primeira fase de triagem do nosso comitê de liderança? Sendo honesto, a maioria o rejeitaria imediatamente. E isso joga um holofote implacável sobre a nossa própria condição hoje. Nós somos estruturalmente idênticos aos coríntios. Totalmente. Mesmo com 2000 anos de história e de teologia da cruz no papel, na prática, ainda avaliamos o favor de Deus sobre um líder primariamente pela estética, pelo tamanho da plataforma, pela quantidade de seguidores nas redes, pela estética impecável da transmissão ao vivo e por um poder performático que promete vitória ininterrupta e recusa qualquer traço de vulnerabilidade. Nós compramos o pacote dos superapóstolos todos os dias. Celebramos a oratória e financiamos líderes que se colocam acima das ovelhas. E o capítulo 11 de 2 Coríntios soa como um alarme de incêndio, né? Paulo está ensinando que onde não há vulnerabilidade transparente, onde falta o sacrifício pessoal genuíno e onde não tem um amor profundo que chora com o tropeço do irmão mais fraco, olha, ali não tem cristianismo real. Há apenas uma falsificação muito bem orquestrada. É pesado. Como ele alertou lá no versículo 4, líderes que só projetam triunfo e infalibilidade estão pregando um outro Jesus.
porque o Jesus verdadeiro, o da cruz, lidera com as mãos marcadas por cravos. Sabe a analogia da máquina de raio-x? A igreja de Corinto procurava um equipamento que mostrasse um esqueleto espiritual feito de titânio indestrutível, sem nenhuma rachadura. Paulo pega e joga a chapa dele no visor. Um raio-x repleto de ossos fraturados, curados e refraturados. E diz a eles, é exatamente por essas fraturas que a luz autêntica de Cristo consegue brilhar. E essa exposição das fraturas nos prepara o terreno para o que vem a seguir nos nossos estudos. Porque se achamos que a lista de flagelos e ansiedades do capítulo 11 foi profunda, a nossa próxima análise vai invadir o clímax absoluto desse paradoxo, o capítulo 12. O ápice do discurso. Se os açoites não bastassem para aniquilar o orgulho, Paulo vai revelar uma experiência guardada a 7 chaves por 14 anos. Ele vai relatar o ápice do misticismo judaico, o arrebatamento ao terceiro céu, apenas para ancorar isso de volta na dor, no famoso e misterioso espinho na carne, onde o Senhor finalmente declara com todas as letras que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem está acompanhando esse estudo e tem fome de uma teologia profunda, daquelas que sustentam a alma no dia mal, não pode perder a nossa próxima análise. Mas, para encerrarmos o mergulho de hoje, no capítulo 11, fica uma provocação que exige uma reflexão bem honesta. Se a panúrgia, a astúcia do engano, faz com que o falso não pareça mal, mas sim atraente e brilhante, como a igreja de hoje tem discernido a diferença? É a grande questão. Quando olhamos para as lideranças ao nosso redor, o que realmente atrai a nossa devoção? O brilho efêmero do sucesso inabalável? Ou a luz genuína do Cristo crucificado transparecendo na vulnerabilidade? O que procuramos? Uma coroa de ouro ou as marcas dos espinhos? Fica a reflexão para quem nos ouve. Até o nosso próximo estudo.